Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Zeni e hoje eu vou gravar uma videoaula para vocês sobre ondas mecânicas. Tá? Espero que essa videoaula consiga ajudá-los bastante para o entendimento da matéria. E eu trouxe uma aula bem básica sobre ondas mecânicas e trazer um pouco mais sobre a aplicação delas no nosso dia a dia. Tá? Então vamos começar aqui. O que são as ondas mecânicas? Né? Então a definição formal aí de ondas mecânicas são aquelas ondas eh, que são perturbações que se propagam em um meio material, transportando energia sem transportar matéria, tá? Essa é a definição bonitinha de uma onda mecânica. Mas, falando de maneira simples, as ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio para serem propagadas, né? Para se movimentarem, vamos dizer assim. Então, basicamente, as ondas mecânicas elas precisam de alguma coisa, seja o ar, a água, uma parede, né? Diferente das ondas eletromagnéticas, que essa é uma outra aula que provavelmente a gente vai ter. E as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio, né? São a luz que se propaga no vácuo. Então, basicamente, as ondas mecânicas, elas não se propagam no vácuo, que é onde não tem matéria, né? Então, elas só se propagam onde tem matéria. Exemplos de ondas mecânicas. O som é uma onda mecânica, né? Ele se propaga pelo ar, pelas paredes, então por isso que a gente consegue ouvir uns aos outros, por causa do som, da propagação no meio. Cordas. Quando você balança uma corda, você gera uma perturbação ali, um movimento, você gera uma onda. E as ondas do mar, né? Um exemplo. E aqui nessa imagem vocês podem ver a formação de ondinhas. Quando cai uma gota na água, você tem a formação de ondas, certo? Então, quais são as características de uma onda? Ondas em geral, tanto eletromagnéticas quanto ondas mecânicas. Temos amplitude. O que seria amplitude? Amplitude seria a altura da onda, vamos colocar assim, né? Então, basicamente falando de maneira simples aí para vocês entenderem, seria a altura da onda, certo? A crista. A crista é onde você tem uma amplitude máxima positiva, certo? É o teu ponto, o teu ponto mais alto dela. E o vale é o contrário da crista, é o teu ponto mais baixo, certo? E o comprimento de onda? O comprimento de onda ele vai ser a distância entre duas cristas ou dois vales, ou a distância contando três máximos, né? Ou mínimos. Então você sai de uma crista, você passa por um vale e chega em outra crista. Você formou uma onda, né? Como você pode ver aqui na imagem, a gente tem aqui ó, uma crista, dela vem, ela passa por um vale, chega em outra crista, você tem a formação de uma onda. Desse vale até esse vale, você tem outra onda, certo? São ondas diferentes aqui. Então, agora, passando já para uma próxima parte, energia das ondas. Então, as ondas mecânicas transportam energia através do meio, mas não transportam matéria. As partículas do meio vibram localmente, oscilando em torno de suas posições, sem serem levadas pela onda, certo? Então, aqui a gente vai vou mostrar para vocês, né? Então, se você analisar, vamos pegar como base esse ponto verde, ó. Ele tem uma oscilação vertical, certo? Ele tem uma variação de altura dele, vamos colocar assim. Então ele se desloca para cima e para baixo, mas você pode ver que ele não vai para frente. Então eu não estou deslocando matéria, entende? Eu não estou jogando esse ponto para frente. Esse ponto ele não vem andando minha onda. Quando a gente olha para uma onda, a gente tem a impressão que justamente esse ponto ele sai daqui, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem até chegar no final. Mas não, esse ponto ele sobe e desce, certo? Então é basicamente isso. Ele não transporta matéria para frente no sentido da onda. Isso daí é, digamos que uma ilusão do nosso olho, certo? Então voltando aqui para os slides. Então, se as ondas não transportam matéria, como que a onda ela empurra no mar? Como que um surfista consegue surfar uma onda, sendo que a onda ela não transporta matéria? Como que acontece isso, né? É até engraçado você pensar, mas a onda do mar ela não transporta matéria, mas daí você vai ver e o surfista tá lá. A onda tá empurrando o surfista para frente. Aqui a gente vai entrar
na parte de marés um pouco, certo? Então, a formação de ondas ela ocorre no alto mar, né? Então, o vento faz. Essa parte é um pouco mais complexa, mas o vento ele gera perturbações na água. Mas o que importa para a gente aqui é o relevo, a parte de baixo da água, né? Embaixo da água. Então, embaixo da água você tem aqui, ó, um relevo irregular, certo? Então pensa, aqui você tem uma coluna de água enorme e ela está sendo deslocada para a praia. Vamos chamar essa parte aqui de praia, né? Aqui a gente tem alto mar e aqui a gente tem o relevo, né? A parte do meio. Então, aqui no alto mar você tem uma coluna de água enorme, certo? E ela está sendo deslocada em direção à praia. Então, você concorda comigo que eu tenho uma energia e ela está bem distribuída nessa coluna de água? Então, ela vai se aproximando, e aqui o meu relevo ele vai ficando mais alto. Ou seja, a minha coluna de água ela diminui, certo? Então, digamos que ela caiu pela metade. Só que a minha coluna de água, como ela diminuiu, só que ela continua com a mesma energia, certo? Então, ela está vindo, ela é deslocada para cima, e aqui a gente tem a geração de uma onda, certo? Então, aqui eu gero uma onda, mais ou menos como essa aqui, ó. Ela não, aqui a gente já tem perturbações na crista da onda. Aqui ainda não. Então, ela gera essa onda e volta. Então, a gente gera toda uma perturbação que na parte externa do mar a gente gera uma onda. Mas então, por que que essa onda ela empurra, sendo que as ondas não transportam matéria? As ondas do mar, em especificamente, o que ocorre? Quando você tem a formação de uma crista, né? Vamos pegar essa aqui maior, mais visível. Então, aqui você gerou uma perturbação na água e fez com que gerasse essa onda aqui, né? Ela estaria aqui. Então, beleza, eu tenho uma onda, mas por que ela cai para frente? É, essa onda está com uma velocidade v, certo? A onda ainda, sem ela quebrar. Ela está com uma velocidade v. Quando ela vem se aproximando e o relevo vem aumentando, eu vou, entre aspas, freando essa água aqui de baixo. Ela vai perdendo velocidade. Mas a água que está na parte de cima da onda, ela continua com a velocidade normal dela. Então, digamos, aqui embaixo eu tenho uma onda lenta e em cima eu tenho uma onda rápida. Então, quando essa parte de cima da onda ultrapassa a parte de baixo, ela quebra, formando empurrando o que está na frente. Então, isso aqui é uma perturbação que ocorre na onda, certo? Mas a onda em si, que está formada aqui atrás, ó, se você tivesse parado com a sua prancha aqui, o que ocorreria é, você está parado, essa onda vem, ela vai fazer você subir, descer e você continua parado, certo? Você continua no mesmo lugar onde você estava. Claro, tirando a parte das correntes. Então aqui, pessoal, vamos ligar para o nosso dia a dia e explicar como que as ondas podem ser utilizadas para gerar energia, certo? Aqui nós temos dois tipos de energia maremotriz. A da esquerda, que ela funciona à base das ondas mesmo, né? Então, dos níveis do mar, então o mar sobe e desce. Então, é um tipo de energia maremotriz porque ele vem da variação de marés, né? E motriz porque você é uma força motriz. Então, maremotriz vem daí. E já a da direita a gente tem maremotriz também, só que ela funciona à base das correntes, certo? Então, do deslocamento de água, e a gente não vai falar deles agora, porque não é o foco, não envolve muito sobre ondas. Então, qual que é o funcionamento da energia maremotriz, essa aqui dos braços, né? Então, como a gente viu, as ondas elas carregam energia, certo? Então, se elas carregam energia, a gente consegue tirar não, mas aproveitar essa energia delas para gerar energia para nós, né? Transformar isso em energia elétrica. Então, aqui vou passar esse vídeo aqui rapidinho explicando para vocês como que funciona. Então, aqui nós temos os braços, certo? Vamos chamar de braços com duas boias na ponta. Esses braços e essas boias, né, as boias ficam no mar
E o que ocorre? Essa boia, podem ver que com a variação das ondas, ele sobe e desce, sobe e desce. Esse sistema ele vai bombear água para dentro de um sistema externo aqui, né? E com bombeamento de água, certo? Pense que ali é uma bomba de água. Ele não bombeia água do mar, certo? É um sistema fechado, mas que de água doce. E esse braço ele vai bombear essa água. Ele bombeia essa água para esse sistema, certo? Com um acumulador de água, então ele vai fazer uma pressão. E aqui eu tenho uma, um reservatório também de pressão. Essa água que passa ali, ela sai com uma pressão altíssima, girando uma, uma pá, digamos assim, né? Fazendo girar um motor, e esse motor gera energia elétrica, certo? É o funcionamento similar a uma hidrelétrica, onde eu tenho uma coluna de água, essa coluna de água desce e gira um motor, gerando energia. Então, é basicamente o mesmo funcionamento, só que a origem da energia é outra. Então, a gente tem a geração de energia elétrica, certo? Isso aqui é no Ceará, certo? Uma das usinas que a gente tem no Brasil, né? É um estudo ainda, porque ela é muito cara ainda para ser implementada. Ainda não conseguimos fazer ela ser viável, vamos colocar assim, mas é uma energia limpa, certo? Não, é uma energia reutilizável, então se a gente conseguisse desenvolver esse sistema, ia ser muito bom. E, como a gente sabe, né, o Brasil tem uma costa enorme. Se a gente conseguisse aproveitar o mar para gerar energia, seria perfeito, né? E existem outras maneiras. Você não precisa ter um sistema assim na terra. Você pode fazer offshore, né, fora da costa, no alto mar mesmo, uma geração de energia. Então, o horizonte, né, é o limite lá. O céu é o limite para geração de energia a partir do mar, certo, pessoal? Então, nossa aula fica por aqui, certo? Isso aqui foi mais uma apresentação focada na energia maremotriz mesmo. Provavelmente, talvez alguns conheçam, mas muitos provavelmente não conhecem esse tipo de energia. Então, fica aí esse despertar para vocês. Se vocês se interessarem, eu recomendo pesquisar. Ainda é uma fonte de energia que não foi estudada, então não tem muitos artigos por aí, você não vai achar algo tão detalhado sobre, tá? Então é isso, pessoal, muito obrigado, tá? Bons estudos para vocês. E é isso, um abraço.